Quero deixar uma palavra para os amados irmãos, que está escrita no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do verso 36 até o versículo de número 42, que nos diz: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: Não se demore em vir até nós. Pedro se aproximou e foi com eles quando chegou lá. Eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando a mão, ajudou-a a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Queridos, nós estamos vendo aqui uma passagem muito maravilhosa e interessante para nós, sobre a ressurreição de Dorcas. Dorcas era uma pessoa, uma serva de Deus fiel, uma pessoa caridosa, uma pessoa que tinha o seu destaque em fazer os vestidos para aqueles irmãos mais necessitados daquela igreja. E nós vemos aqui nessa passagem que houve uma comoção muito grande, por ela ter falecido, e os discípulos ficaram sabendo dessa notícia, mandaram informação para eles, para que eles pudessem ali dar uma palavra de conforto, quem sabe. Mas ali o Espírito Santo moveu poderosamente a vida de Pedro, para que ele orasse, para que ela ressuscitasse. Por quê? Porque nós vemos aqui que Dorcas era uma pessoa essencial, uma pessoa importante, uma pessoa que com certeza faria muita falta na obra de Deus. E olha que interessante essa passagem, irmãos. O que ela utilizou para fazer a obra de Deus? Uma agulha. Uma agulha que com certeza, irmãos, trouxe alento para muitas vidas que ali precisavam, porque ela fizera os seus vestidos, as roupas, para aquelas pessoas. Aí eu pergunto para você nesta hora: o que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? A Bíblia fala-nos o seguinte, de várias pessoas que faziam a vontade de Deus com algo em suas mãos. Por exemplo, nós vemos Moisés, que utilizava uma vara. Davi, que fez a obra de Deus, que matou aquele gigante utilizando uma funda. Nós vemos ali também no livro de Juízes Sansão, que com uma queixada de jumento matou 1000 homens, certo? E Jesus, que utilizou a cruz, para quê? Para encravar nela todo o nosso escrito de dívida que era contra nós, todos os pecados, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que era contra nós. Jesus utilizou um único instrumento, a cruz. Eu pergunto para você, na direção do Espírito Santo: o que você tem na tua mão? O que Deus colocou em tuas mãos para fazer, meus queridos? Faça. Como Deus colocou na vida de Dorcas, era uma simples agulha. O que Deus colocou na tua mão, utilize para fazer a vontade dEle. Amém? É uma pequena meditação que eu deixo para vocês nesta noite, que vocês possam descansar no Senhor, confiar nele cada vez mais e utilizar um instrumento que Ele colocou em suas mãos. Amém? Um forte abraço a todos, irmãos, que Deus abençoe em Cristo Jesus.